Além disso, a gente vê no livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, capítulo 26. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e tomares posse estabelecendo-te nela, tomarás das primícias de todos os frutos do solo, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para nele estabelecer o teu nome, irás apresentar-te ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: reconheço hoje perante o Senhor meu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. O sacerdote receberá de tua mão a cesta e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Ou seja, é um dízimo que é pago ao sacerdote. Um reconhecimento pelas graças que Deus nos deu, porque na verdade tudo que a gente tem pertence a Deus. A gente recebe o uso disso, mas tudo que a gente tem pertence a Deus. Resultado, esse dízimo era pago para reconhecer que tudo pertence a Deus, que tudo vem de Deus. Se dá uma parte a Deus, reconhecendo que aquilo é um dom gratuito de Deus. Mas não se dá essa parte a qualquer pessoa que esteja pregando a palavra de Deus, porque senão eu poderia cobrar o dízimo. Cid Moreira, que gravou disco de salmo, poderia cobrar o dízimo, mas não, se dá ao sacerdote em exercício, que coloca a oferenda diante do altar onde é feito o sacrifício. Ou seja, o dízimo só pode ser pago quando há sacrifício, quando há altar, não quando é pregada simplesmente a palavra de Deus. Do mesmo modo, nós vemos no livro de Tobias que ele pagava o dízimo. Ele pagava o dízimo para sacerdotes, para os levitas, gastava o dízimo na cidade, gastava com os pobres, etc. Isso está no primeiro capítulo do livro de Tobias. Não precisa nem ler, porque a gente já viu como que isso acontecia. Do mesmo modo, a gente vê agora, ao longo da história da salvação, como que isso acontece. O templo que Deus mandou os judeus fazerem foi destruído. O primeiro templo foi destruído. Foi destruído por Atália, uma rainha usurpadora, mãe de Ocosias, que prestava culto a um falso deus, a Baal. Mas depois ele foi reorganizado. E a primeira coisa que foi reorganizado, quando o templo foi reorganizado, o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Primeiro, nós vemos aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 2. Ezequias colocou as diversas classes de sacerdotes e levitas em seus respectivos postos, designando para cada um dos sacerdotes e levitas as suas tarefas na imolação dos holocaustos e dos sacrifícios pacíficos, na execução de hinos e ações de graças e no serviço às portas do acampamento do Senhor. De suas propriedades o rei contribuía para os holocaustos, tudo de acordo com as prescrições da lei do Senhor. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é restabelecer o sacrifício no templo, porque sem sacrifício não tem templo. Depois, ele ordenou ao povo, segundo das Crônicas 31, versículo 4, que desse as contribuições aos sacerdotes e levitas para que estes pudessem se dedicar integralmente ao cumprimento da lei do Senhor. E aí o povo contribuiu. Quando essa ordem se espalhou, os israelitas ofereceram em abundância as primícias do trigo, do vinho, do azeite, do mel, de todos os produtos do campo. Pagavam também o dízimo de tudo em abundância. Também os israelitas que moravam na cidade de Judá entregaram o dízimo do gado bovino e ovino e levaram as ofertas votivas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus e foram depositadas em pilhas uma do lado da outra. No terceiro mês começaram a estocar e no sétimo mês terminaram. Quando Ezequias e os maiorais chegaram e viram aqueles montões, louvaram o Senhor e Israel, o seu povo. Ou seja, primeiro restabelece o templo, restabelece o sacrifício, restabelece o sacerdócio. Depois pode cobrar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo só pode ser dado para o sacerdote que oferece o sacrifício no templo. Não pode ser dado para aquele que prega a palavra de Deus. Tanto é que o Ezequias, profeta, ele estava pregando a palavra de Deus. Era isso que ele fazia da vida, pregar a palavra de Deus. E ele nunca cobrou dízimo. Quem cobrou dízimo foi os sacerdotes e os levitas. Ele que pregava a palavra de Deus de maneira correta, ao contrário daqueles que leem a Bíblia, não entendem nada e saem por aí falando abobrinha, ele sabia disso. Resultado, ele mandou que fosse pago o dízimo aos sacerdotes, assim que o templo foi reestruturado, assim que começou a existir o sacerdócio de novo. Tanto que nós vemos no livro segundo das Crônicas 31:17, foi feito um registro dos sacerdotes. O registro era feito segundo as origens familiares, porque o sacerdócio dos judeus passava de pai para filho. E o registro dos levitas foi feito de acordo com as funções e classes.
Por quê? Porque o que era dado a eles, o dízimo que era pago aos levitas, era pago por causa da função deles. Era pago, como nós vimos anteriormente, como salário pelo serviço prestado a Deus. Né? Como nós vimos no livro dos Números, capítulo 18, versículo 31. O salário que recebeis pelo serviço que prestais. Serviço que prestais aonde? Pregando a palavra de Deus? Não. Serviço que prestais no templo. Eles eram os coroinhas, os sacristãos. Eles eram aqueles que auxiliavam o serviço do templo. Por que isso? Por que eles foram registrados com todos os dependentes, segundo suas funções e suas classes? Nós encontramos a resposta no segundo livro das Crônicas, 31:18. Pois deviam consagrar-se com toda a dedicação ao que é sagrado, ao serviço do templo. Como nós encontramos, segundo as Crônicas 31:21. Todos os empreendimentos no que se refere ao serviço do templo. Ezequias o fez procurando de todo o coração seu Deus e foi bem sucedido. É o serviço do templo. O serviço do templo é o quê? Sacrifício. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe para que serve o templo? Porque nós vemos no livro do profeta Esdras, capítulo 6, que o rei Dario mandou que fosse reorganizado o segundo templo. Porque nós vemos que esse primeiro templo foi destruído, depois foi reorganizado. O segundo templo também foi destruído. E o profeta Esdras mandou que fosse reorganizado. Então o rei Dario ordenou que fossem feitas pesquisas no arquivo onde se conservavam os documentos lá na Babilônia. Isso é Esdras, capítulo 6. E na fortaleza de Ecbátana, situada na província de Média, foi encontrado um rolo no qual estava escrito: memorando, no seu primeiro ano de reinado, Ciro deu uma ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém. O templo será reconstruído como lugar em que se imolam sacrifícios e se queimam oferendas. Ou seja, o templo é o lugar onde se imolam sacrifícios e se queimam oferendas. Não é o lugar onde se prega a palavra de Deus. A palavra de Deus era pregada na sinagoga, não no templo. Agora, o templo se oferecia os sacrifícios. Na sinagoga, ninguém cobra dízimo. Por quê? Porque ninguém está oferecendo sacrifício nenhum. O dízimo só pode ser pago para quem oferece o sacrifício no templo, não para quem prega a palavra de Deus. Tanto é que quando foi reinaugurado o templo, o que foi feito? Primeira coisa, quando foi reinaugurado o templo, como rito de inauguração da casa de Deus, nós vemos em Esdras 6:17, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e para expiação dos pecados de todo Israel, imolaram 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. Deram posse aos sacerdotes das diversas categorias, os levitas das diversas classes, encarregando-os do culto de Deus de Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Ou seja, primeira coisa, templo reorganizado, primeira coisa, organizar os sacrifícios. Por quê? Porque sem sacrifício não tem dízimo. Depois, o que aconteceu? Foi lida a palavra da lei. Por quem? Pelos sacerdotes. O sacerdote Esdras, como nós vemos em Neemias, capítulo 8, versículo 2, levou o livro da lei à presença da Assembleia e fez a leitura, desde a manhã cedo até o meio-dia. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos à palavra, à leitura da lei. Entretanto, os levitas, Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maazias, Selita, Azarias, Josabade, Anã e Falaías explicavam a lei ao povo, ficando os levitas, os ouvintes em seus lugares. Ou seja, o sacerdote leu, o levita explicou. Agora, por que o levita recebe aquele dízimo? Porque ele explica a palavra de Deus? Não. Ele recebe aquele dízimo não pela sua explicação da palavra de Deus. Ele recebe aquele dízimo como salário pelo serviço prestado no templo. Está na Bíblia, no livro dos Números, capítulo 18, versículo 31. Por quê? Porque o serviço do templo é aquilo que deve receber o dízimo, não a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, essa foi uma leitura solene, feita na reabertura do templo. Mas a pregação da palavra de Deus era feita de maneira comum nas sinagogas, não no templo. E as sinagogas não poderiam cobrar dízimo. Quem cobra dízimo é o templo onde tem sacrifício.